O que você vê agora, ao olhar para as paredes da sua sala ou para a tela deste dispositivo, não é a realidade em seu estado bruto, mas sim o que o seu cérebro foi condicionado a projetar. Existe uma vasta infraestrutura de possibilidades vibrando à sua volta, porém, seu sistema nervoso atua como um filtro restritivo que permite apenas a entrada de frequências que confirmam o que você já acredita ser verdade. Seus olhos não veem, eles apenas transmitem sinais elétricos que o seu lobo occipital interpreta com base em memórias passadas. A proposta que faremos hoje não é uma jornada de fantasia ou um exercício de otimismo cego, mas sim um mergulho profundo na intersecção entre a neurofisiologia e a metafísica aplicada. Vamos desmembrar o código que permite dobrar a percepção da realidade através de técnicas que foram marginalizadas pela ciência materialista, mas que agora encontram eco nas descobertas mais recentes da física de partículas e da plasticidade cerebral. A solução para os bloqueios que impedem sua prosperidade e realização pessoal não reside em um esforço físico extenuante, mas na compreensão de que a transmissão de pensamento e a modelagem da realidade são processos biológicos e quânticos integrados. Estamos prestes a unir a lógica rigorosa com a expansão da consciência, para que você compreenda como o mecanismo da mente pode, de fato, alterar a arquitetura do que chamamos de mundo material. O que a maioria das pessoas ignora é que o pensamento não é um evento isolado dentro da caixa craniana, mas uma emissão de energia que interage com o campo de informação ao nosso redor. Ao dominar as ferramentas que apresentaremos, você deixará de ser um espectador passivo das circunstâncias para se tornar o engenheiro de sua própria experiência sensorial e factual. Para fundamentar essa transformação, precisamos recorrer à autoridade intelectual de Neville Goddard, um dos maiores expoentes da metafísica pragmática do século XX, cujas premissas anteciparam conceitos que a neurociência moderna apenas agora começa a validar sob nomes diferentes. Goddard não falava de esperança, ele falava de pressuposição. A tese central de sua obra reside na ideia de que a imaginação é a própria substância da realidade e que a sensação de um desejo já cumprido é o mecanismo que colapsa as probabilidades em fatos concretos. Quando Neville afirma que o homem deve viver no fim, ele está descrevendo o que a neuropsicologia contemporânea chama de ensaio mental prospectivo. Ele ensinava que a mente não distingue entre um evento ocorrido no mundo físico e um evento vivido intensamente na imaginação com tons de realidade sensorial. Essa afirmação encontra respaldo direto no funcionamento do sistema de ativação reticular, o filtro cerebral que decide quais informações são importantes o suficiente para chegarem à nossa consciência. Ao assumir o sentimento do desejo realizado, Neville propunha uma reprogramação do sistema de crenças que altera a química do corpo e a percepção do ambiente. A transmissão de pensamento, dentro desta ótica, não é o envio de uma mensagem telepática de um ponto A para um ponto B, mas sim a alteração do seu próprio estado de consciência para uma frequência onde o objeto do seu desejo já existe como uma presença factual. Neville explicava que o mundo exterior é apenas um reflexo, uma sombra projetada pelos estados internos do observador. Se você muda a fonte da luz, a sombra obrigatoriamente se altera. Ele utilizava o conceito de que a consciência é a única realidade e que tudo o que percebemos como matéria é, na verdade, consciência em diferentes estados de solidez. Essa perspectiva é técnica e rigorosa. Se a sua percepção interna é de escassez, seu cérebro buscará, selecionará e processará apenas evidências de falta, criando um ciclo de feedback que reforça a sua biologia do estresse. Neville Goddard introduziu o método da revisão,
onde se reescreve mentalmente os eventos do dia para que eles se alinhem ao ideal desejado, o que hoje entendemos como a reconsolidação da memória, um processo onde o cérebro pode editar o peso emocional de lembranças passadas, alterando seu impacto no presente. Ele defendia que a oração não era uma súplica, mas um ato psicológico de gratidão antecipada. Essa mecânica retira o indivíduo do papel de vítima das circunstâncias e o coloca na posição de operador da lei da consciência. Ao estudar profundamente os ensinamentos de Goddard, percebemos que ele estava descrevendo a manipulação do campo quântico através da coerência cardíaca e cerebral muito antes de termos aparelhos para medir tais fenômenos. A eficácia de sua metodologia reside na simplicidade de habitar mentalmente a versão de si mesmo que já possui o que busca, o que provoca uma mudança imediata nos neurotransmissores e na prontidão neuromuscular. Não se trata de mágica, mas de uma aplicação precisa das leis da percepção e da projeção mental. No entanto, para que essa transmissão de pensamento ocorra sem ruídos, precisamos enfrentar os programas invisíveis que residem em nosso DNA e em nossa formação neurológica precoce. A epigenética, campo de estudo liderado por cientistas como Bruce Lipton, demonstra que não somos prisioneiros de nossos genes, mas sim das interpretações que nossa mente faz do ambiente, as quais sinalizam para as células como elas devem se comportar. O problema é que grande parte dessas interpretações não nos pertence. Somos herdeiros de traumas, medos e narrativas de escassez que foram instaladas em nossos antepassados como mecanismos de sobrevivência. Se seus avós passaram por privações severas, essa experiência moldou a expressão gênica deles e foi transmitida para você através de marcadores químicos. Você pode estar tentando manifestar prosperidade, mas seu sistema nervoso central carrega uma programação silenciosa que identifica o acúmulo de recursos como algo perigoso ou desonesto. Somos, em grande medida, escravos de programas que não instalamos deliberadamente. Durante os primeiros 7 anos de vida, o cérebro humano opera predominantemente em ondas teta, um estado de hipnose profunda onde absorvemos todas as crenças de nossos pais e da sociedade sem qualquer filtro crítico. Essas informações tornam-se o sistema operacional sobre o qual nossa vida adulta é construída. Quando tentamos mudar nossa realidade apenas com o pensamento consciente, estamos usando apenas 5% da nossa capacidade mental contra os 95% de programação subconsciente que reside no corpo. É por isso que muitas vezes o esforço consciente falha. A biologia está em conflito com o desejo. A hereditariedade não é apenas a cor dos olhos, é a frequência emocional dominante que herdamos. Se a linhagem familiar é marcada pela ansiedade e pela desconfiança, o seu cérebro terá uma tendência natural a produzir mais cortisol e adrenalina, mantendo-o em um estado de luta ou fuga que impede a criatividade e a recepção de novas ideias. Para dobrar a realidade, é necessário identificar esses programas obsoletos e desinstalá-los. Precisamos entender que a nossa mente subconsciente não conhece a diferença entre o passado, o presente e o futuro. Ela apenas executa os comandos que foram impressos nela. Ao reconhecer que esses pensamentos intrusivos de incapacidade não são sua identidade, mas sim códigos herdados, você ganha o espaço necessário para iniciar a transmissão de novos sinais para o campo da realidade. Neste momento da nossa jornada, convido você a realizar um ato de ancoragem. A informação que você está recebendo tem o poder de reconfigurar sua percepção se você permitir que ela se integre ao seu sistema. Como um gesto de compromisso com essa nova fase de expansão da sua consciência e para sinalizar ao seu subconsciente que você está pronto para abandonar os velhos programas de escassez, inscreva-se neste canal.
Este não é um pedido de suporte comum, mas um convite para que você se mantenha conectado a frequências de conhecimento que desafiam o senso comum e promovem a verdadeira soberania mental. Ao se inscrever, você reforça sua intenção de ser um praticante ativo da criação consciente e garante que sua mente continue a receber estímulos que validam seu potencial de transformação. Para ilustrar a aplicação prática desses conceitos, examinemos um caso documentado por Joe Dispenza, que envolve uma mulher diagnosticada com uma doença autoimune degenerativa severa, algo que a medicina tradicional considerava irreversível. Ela carregava anos de ressentimento e um histórico familiar de sacrifício extremo, o que mantinha seu corpo em um estado constante de inflamação. O processo de cura não começou com medicamentos, mas com a decisão radical de interromper o sinal que ela enviava para suas células todos os dias. Ela passou meses praticando o ensaio mental que Neville Goddard descrevia, mas com um rigor neurocientífico. Todos os dias, antes de abrir os olhos, ela passava horas cultivando a sensação de gratidão por um corpo que já estava curado, ignorando as dores físicas reais que sentia no momento. Houve uma resistência biológica imensa. Seu corpo, viciado na química do sofrimento, enviava sinais de dúvida e desconforto para tentar trazê-la de volta à zona de conforto familiar doentia. No entanto, ela persistiu na transmissão dessa nova frequência de pensamento. Ela se via caminhando em uma praia, sentindo o sol na pele e a areia nos pés, com uma vitalidade que não possuía há décadas. Ela não estava apenas visualizando, ela estava habitando a experiência sensorial, até que seu cérebro começou a aceitar aquela imagem como a verdade dominante. Com o tempo, essa mudança no estado de ser provocou uma alteração física. Seus exames laboratoriais começaram a mostrar uma redução drástica nos marcadores inflamatórios. As células que antes estavam autodestruindo o tecido saudável começaram a se regenerar. A ciência por trás disso é clara. Ao mudar seu estado emocional, ela mudou os sinais químicos que entravam em suas células, ativando novos genes e silenciando os antigos. Esse resultado concreto, coerente com a biologia da crença, prova que quando a mente subconsciente aceita uma nova premissa como fato consumado, o corpo e a realidade externa não têm outra escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova ordem interna. Ela não curou a doença. Ela se tornou uma pessoa na qual a doença não podia mais existir. Para que você obtenha resultados semelhantes em qualquer área da vida, é fundamental possuir uma caixa de ferramentas que vá além da meditação passiva. O primeiro recurso é o ensaio mental, utilizado por atletas olímpicos para criar memórias de futuro. Quando você imagina repetidamente a execução perfeita de uma tarefa ou a vivência de uma conquista, as mesmas redes neurais que seriam ativadas na vida real começam a se fortalecer. O cérebro cria um rastro sináptico que facilita a manifestação do evento no mundo físico, pois ele já reconhece o caminho. Outra técnica poderosa é a escrita terapêutica e preditiva. Ao escrever seus objetivos no tempo presente, detalhando as sensações e os impactos positivos, você obriga seu cérebro a organizar o caos da informação em uma estrutura lógica e coerente. A escrita manual engaja áreas específicas do cérebro que a digitação não alcança, tornando a impressão no subconsciente muito mais profunda. Além disso, a sincronização dos hemisférios cerebrais é essencial. Muitas vezes, o nosso lado racional quer algo, mas o lado emocional está bloqueado por traumas antigos. O uso de frequências sonoras binaurais ou movimentos oculares rítmicos, semelhantes aos usados no protocolo EMDR, ajuda a processar esses bloqueios e a integrar os dois hemisférios. Isso cria uma coerência que potencializa a transmissão do pensamento,
pois elimina as frequências contraditórias que causam a anulação do desejo. Por fim, a ferramenta mais sutil e transformadora é o gerenciamento do intervalo entre o estímulo e a resposta. Quando algo negativo acontece em sua realidade, existe um breve momento antes de você reagir emocionalmente. Se você conseguir habitar esse intervalo e escolher uma resposta consciente em vez de uma reação automática, você interrompe a produção de cortisol e evita que o evento reforce seus antigos programas de escassez. Essa pausa consciente é o que permite que você mantenha sua frequência elevada, mesmo diante de adversidades temporárias, garantindo que você continue a dobrar a realidade a seu favor. A aplicação prática imediata de tudo o que discutimos começa no exato momento em que este vídeo termina. Você não deve esperar por condições perfeitas para começar a agir como a versão de si mesmo que já alcançou o sucesso desejado. A transmissão de pensamento não é um evento futuro. É uma prática contínua de vigiar sua conversa interna e as imagens que você sustenta em sua mente. Lembre-se de que a realidade é maleável e responde à persistência da sua pressuposição. Comece hoje a revisar seus eventos diários, a ensaiar suas vitórias e a utilizar a escrita para ancorar seus sonhos na matéria. Se este conhecimento gerou uma epifania em você, se algo finalmente fez sentido sob uma luz racional e técnica, compartilhe essa percepção nos comentários. Sua interação ajuda a fortalecer esta comunidade de mentes despertas e sinaliza que você está integrando esse novo sistema de crenças. Estamos em um processo de desconstrução de velhas ilusões para a construção de uma soberania mental absoluta. Continue estudando, continue praticando e, acima de tudo, continue sendo o observador consciente que dita as regras do seu próprio universo. Para que a transmissão de pensamento deixe de ser um conceito abstrato e se torne uma ferramenta de engenharia da realidade, você deve implementar um protocolo de 24 horas focado na regulação neuroquímica e na reprogramação subconsciente. Este plano de ação foi desenhado para aproveitar as janelas de maior plasticidade cerebral, garantindo que a nova frequência que você deseja emitir não encontre resistência na sua biologia atual. Ao acordar amanhã, você não deve abrir os olhos imediatamente. Este é o momento em que seu cérebro está transitando das ondas delta para as ondas teta, o estado hipnagógico, onde a barreira entre o consciente e o subconsciente é praticamente inexistente. Permaneça imóvel por 5 minutos e realize o ensaio mental de Neville Goddard. Em vez de planejar as tarefas do dia, sinta a emoção de já ter alcançado seu objetivo principal. Não visualize como se estivesse assistindo a um filme, mas como se estivesse dentro da cena, sentindo o peso do seu corpo em uma nova cadeira de escritório, o som de uma notificação específica no seu celular ou o aperto de mão de um novo parceiro de negócios. O segredo técnico aqui é a sensação sensorial, pois o subconsciente aceita o que é sentido como verdade presente. Após esse ensaio, passe para a escrita preditiva. Pegue um caderno e escreva 3 parágrafos no tempo presente, descrevendo sua vida como se o desejo já fosse um fato consumado. Use frases como "eu estou tão grato agora que", em vez de "eu quero" ou "eu vou ter". Ao escrever, você está ativando a coordenação motora fina e o córtex pré-frontal, ancorando a projeção mental na realidade física através do papel. Esta prática silencia o sistema de ativação reticular para que ele comece a buscar, durante o restante do dia, oportunidades e sinais que antes estavam invisíveis para você devido à sua programação de escassez anterior. Durante o período da tarde, você aplicará a técnica do intervalo entre estímulo e resposta.
Sempre que enfrentar um desafio, um atraso ou uma crítica, faça uma pausa de 10 segundos antes de reagir. Use esse tempo para respirar profundamente, o que sinaliza ao seu nervo vago que você está seguro. Ao evitar a reação automática de estresse, você impede que o cortisol inunde seu sistema e quebre a frequência de transmissão que você estabeleceu pela manhã. É nesse intervalo que reside a sua liberdade de não ser mais um escravo dos programas hereditários de sobrevivência. No final do dia, pouco antes de dormir, você realizará a técnica da revisão. Recapitule mentalmente os eventos do seu dia, mas altere todos os momentos que não foram satisfatórios. Se uma reunião foi improdutiva, imagine-a terminando com um aperto de mãos e um acordo fechado. Se você sentiu falta de recursos, imagine o recebimento de uma confirmação financeira. Ao fazer isso, você está utilizando a neuroplasticidade para editar suas memórias antes que elas sejam consolidadas durante o sono. Isso limpa o campo magnético para o dia seguinte, garantindo que você não acorde com os resíduos emocionais do passado. Este ciclo de 24 horas serve para quebrar a continuidade da sua personalidade antiga e começar a construir uma nova assinatura eletromagnética. Ao repetir esse protocolo, você treina seu corpo para se tornar a mente do futuro, colapsando o tempo entre o pensamento e a materialização do fato. Para desativar os gatilhos de escassez que operam no nível subconsciente, precisamos entender que o seu ambiente físico é uma extensão da sua mente. O cérebro humano é uma máquina de associação constante. Cada objeto, cor ou disposição de mobília em sua casa ou escritório dispara uma rede neural específica. Se o seu ambiente está configurado para reforçar a ideia de limitação, você está lutando contra uma corrente invisível que drena sua energia mental. O primeiro passo é a auditoria dos objetos de baixa vibração funcional. Procure por itens que você mantém apenas por medo de não poder substituí-los no futuro. Roupas gastas, eletrônicos quebrados para consertar ou utensílios de cozinha lascados. Na neuropsicologia, isso é chamado de sinalização de carência. Ao manter esses objetos, você está enviando um sinal contínuo para o seu subconsciente de que os recursos são escassos e que você precisa se agarrar a fragmentos do passado para sobreviver. Livre-se do que está quebrado ou sem uso para criar o que Neville Goddard chamava de vácuo fértil. A natureza e a consciência abominam o vácuo. Quando você abre espaço físico, você sinaliza que tem a expectativa de preenchê-lo com algo novo e melhor. Em seguida, analise a sua relação com o fluxo financeiro físico. Muitas pessoas que buscam a prosperidade metafísica mantêm carteiras bagunçadas com recibos antigos, papéis inúteis ou moedas jogadas. Isso reflete um estado mental de desorganização e desrespeito pela energia do intercâmbio. Organize seu dinheiro, limpe sua carteira e trate seus recursos com a dignidade que você deseja que eles tragam para a sua vida. Esse ajuste microespacial sincroniza seu sistema nervoso com a frequência da ordem e da abundância. Outro gatilho crucial é o campo visual de metas. Se você tem um quadro de avisos cheio de contas a pagar ou lembretes de problemas, seu cérebro está sendo bombardeado por estímulos de estresse toda vez que você passa por ele. Substitua esses gatilhos por elementos que representem a autoridade e o sucesso que você está ensaiando mentalmente. Pode ser uma imagem que simbolize seu objetivo ou simplesmente uma mesa limpa e minimalista que represente clareza de pensamento. O sistema de ativação reticular, SAR, funciona como um porteiro da sua mente. Quando você limpa os gatilhos de escassez do seu ambiente, você está essencialmente dizendo ao SAR para parar de priorizar informações sobre falta e começar a filtrar informações sobre solução e riqueza.
A biologia do seu ambiente deve apoiar a biologia da sua crença. Se sua casa parece a residência de alguém que já é próspero e organizado, seu corpo relaxa, o cortisol diminui e sua capacidade de transmissão de pensamento se torna infinitamente mais limpa e potente. Para acelerar a desintegração de bloqueios enquanto sua mente consciente repousa, utilizaremos a técnica de arrastamento de ondas cerebrais através de frequências binaurais. O princípio científico aqui é a resposta de segmento de frequência. Quando você apresenta dois tons ligeiramente diferentes em cada ouvido, o cérebro processa a diferença entre eles, criando um terceiro tom interno que sincroniza os hemisférios cerebrais em uma frequência específica. Durante o sono profundo, sua mente opera em ondas delta, que são fundamentais para a regeneração biológica e a limpeza de resíduos metabólicos no cérebro. No entanto, para a reprogramação subconsciente, as frequências mais eficazes são as ondas teta, que variam entre 4 Hz e 8 Hz. Este é o estado de superaprendizado, onde a mente crítica está offline e o subconsciente está totalmente permeável a novas instruções. Ao utilizar frequências binaurais em 6 Hz teta, você mantém o seu cérebro na zona de acesso ao subconsciente por períodos mais longos. Para maximizar esse efeito, você deve combinar o som com a técnica de ancoragem auditiva. Antes de dormir, escolha uma frase curta no tempo presente que sintetize sua nova realidade, como "Eu sou a personificação da abundância e da ordem". Enquanto o áudio binaural toca suavemente, repita essa frase mentalmente até adormecer. O som atuará como um veículo, transportando essa afirmação diretamente para as camadas profundas da sua psique, sem que o seu ego analítico tente refutá-la. É importante utilizar fones de ouvido de boa qualidade para que o efeito binaural ocorra de fato, pois cada ouvido precisa receber uma frequência distinta de forma isolada. Este processo não apenas acelera a desinstalação de crenças limitantes, mas também promove a coerência cardíaca, reduzindo drasticamente os níveis residuais de adrenalina, que muitas vezes sabotam a sua transmissão de pensamento durante as horas de vigília. Ao acordar após uma noite de sincronização teta, você notará que sua mente está menos propensa a pensamentos intrusivos de dúvida. Você estará operando a partir de um novo centro de gravidade psíquico. A desintegração dos bloqueios ocorre porque você está sobrepondo uma nova assinatura vibracional às antigas redes neurais de escassez, enfraquecendo as conexões sinápticas que não servem mais ao seu propósito. Para consolidar este novo nível de consciência e garantir que você não retorne aos padrões automáticos de escassez, convido você a realizar agora um gesto de ancoragem de compromisso. Inscreva-se neste canal como um ato deliberado de sinalização ao seu subconsciente. Você está escolhendo, a partir de agora, habitar uma frequência de soberania mental e clareza técnica. Ao se tornar parte desta comunidade, você estabelece um ponto de contato contínuo com informações que desafiam a mediocridade e reforçam a sua capacidade de dobrar a realidade. Além disso, deixe o seu sim nos comentários ou compartilhe qual foi a sua maior epifania durante este estudo. Ao colocar sua percepção em palavras, você retira o conhecimento do campo das ideias e o fixa na matéria, iniciando o colapso da função de onda para a sua nova realidade.